Então tá aqui o circuito desenhado, tá? Então o esquemático. Então só para a gente fazer um entendimento rápido do que vai ser proposto. Então aqui eu tenho um LED, esse LED aqui é um LED de potência qualquer. Eu escolhi uma placa de LED aí, que ela tem aí um consumo de uns 150 miliamperes mais ou menos, tá? Mas eu tinha apenas um resistor mais baixo aí, PTH de 10 ohms, e a gente utilizou ele para fazer o teste, tá? Então o que acontece? Esse resistor aqui, ele vai servir como se fosse um sensor de corrente, como eu mostrei em outras aulas, tá? Aqui eu tenho um resistor de 1K, que ele faz com que esse transistor feche aqui no caso, tá? Porque é um MOSFET alimentado por tensão, então ele vai fechar, na primeira vista assim, ele vai fechar e vai fazer com que o LED ligue, tá? A única coisa que a gente tem para alimentar a corrente é esse resistor de 10 ohms. Mas o que acontece? Esse circuito aqui ele é montado de tal maneira que quando esse resistor aqui tem uma queda de tensão em aproximadamente 0,7, que for suficiente para fazer esse transistor BJT aqui saturar, então o que vai acontecer? Ele vai aterrar aqui o gate do MOSFET, fazendo com que ele tende a abrir, né? O MOSFET abrindo, ele para a circulação de corrente e faz cair a corrente nesse caso, tá? Então o que eu adicionei a mais que fica interessante do que eu ficar medindo e mostrando para vocês, que muitas vezes a gente tem que fazer um malabarismo para medir, tá? E talvez alguns não entendam, tá? O que acontece? Quando esse carinha aqui saturar esse transistor, ele vai fazer com que um LED que eu coloquei na placa aí, na Proton LED azul, esse LED vai ligar. E aí vocês vão verificar, que eu vou mostrando nas medidas, como a corrente vai se estabilizar, mesmo que eu vou aumentar a tensão da fonte de alimentação, ele fica estabilizado, tá? E eu vou mostrar outro detalhe interessante, que eu acho que eu não tenho comentado nas outras duas aulas que eu fiz, que é a tensão que fica sobre esse cara aqui. Quando a gente faz esse tipo de circuito, o risco também está sobre esse cara. Ele tem que ter capacidade de suportar essa potência dissipada que vai ficar sobre ele. Eu vou mostrar para vocês medindo a tensão que vai ficando sobre esse transistor. Então, quando a gente faz um circuito parecido com esse aqui, para a gente controlar alguma carga, seja um LED, seja um motor, seja outra coisa, a gente tem que prever isso. Muitas vezes esse cara tem que ir um dissipador de calor, beleza? Vamos para a prática agora. Então aqui a prática montada, está na protoboard, tá? E tem um resistor verde lá, que é um resistor de 5 watts, é um resistor de 10R, aqui eu tenho meu transistor, MOSFET, o IRFZ44, tem um transistor BC337, que é o nosso transistor que vai usar no controle, e coloquei um LED azul, tá? Veja que é um circuito bem simples, mas ele tem uma aplicação bastante útil, tá? Esse monte de maralhado de cabos, aí o que tem aqui? Tem o chicote da fonte de alimentação, tá? O VCC está direto, o GND da fonte de alimentação, o negativo, né? Está passando pelo amperímetro aqui, tá? Sobre o resistor ali, veja que eu tenho uma ponteira do osciloscópio, a gente vai ver, vai medir a queda de tensão ali que tem sobre aquele componente. Estou com a fonte desligada agora, e tem um multímetro aqui que vai medir a tensão que vai ficar sobre o MOSFET, tá? Então vamos ligar o circuito, vou ligar minha fonte de alimentação, a gente vê que o LED ali ligou, lá na fonte de alimentação está 6.4 volt, mas eu já tenho um brilho no LED. O LED vermelho ele liga com uma tensão mais baixa aí do que os outros LEDs, então ele já tem um certo brilho. O que está mostrando para mim no perímetro? 420 miliamperes, tensão aí sobre o MOSFET, zero, né? Tensão sobre o resistor, que está medindo ali no osciloscópio, tem 362, está oscilando um pouquinho, tá? Agora eu vou começar a subir a tensão, vou subir a tensão da fonte, vou mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. Então, tá aí um pouco mais de 0,5 volt. Aqui no meu amperímetro está 590 miliamperes. Está 59 miliamperes, não 590, porque é 0,0, se fosse aqui era 590. Então, 0,60 e 0,6 volt, tem essa tensão está sendo sobre o MOSFET. À medida que eu vou subindo a tensão da fonte, tá? Mesmo que a corrente, o LED já começou a piscar, começou a dar um sinal ali, tá? Então, vamos ver por que ele começou a fazer isso. Porque a tensão aqui está próxima já a saturar o transistor BJT.
Eu vou subir mais a tensão, vou colocar aí uns 9 volts. Tá? 9 ponto, na minha fonte está marcando 9.2, aqui, 9.2. Quanto é que está a minha tensão sobre o resistor? Aproximadamente aí quase 0,6. Tá? Vou subir para 10 volts. Ó, lá, 10 volts. Então praticamente o transistor já começou, já saturou. Por quê? Porque eu tenho meu LED azul ligado aqui. Eu vou baixar a tensão da fonte de alimentação para vocês verem o que acontece. E vou falando qual é a tensão da fonte de alimentação. Ó. 7.3. O transistor não está saturado, o LED está desligado. Ó, agora está 8 volts. Ele já começou. Então ele já começa a fazer o controle. Tá? Sinal que a queda de tensão que eu tenho sobre aquele resistor, ela está na região aí de... Olha ali, ó. Então, isso aqui está em milivolt. Tá? Quase 0,6 volt. Então, ele começou a saturar. Se eu colocar em 10 volt, ó, ele saturou já o transistor, o LED ligou no brilho máximo. É isso que acontece. A gente consegue ver essa condição porque eu coloquei um LED, senão a gente não vê isso. Tá? E o que tem de tensão sobre aquele MOSFET? Tá? Se abaixo de 7 volts o LED não estava ligando, o LED azul, é sinal que não tinha ainda corrente suficiente para criar a queda de tensão naquele resistor para saturar o transistor. Agora tem. Então o nosso transistor está ligado, ele já ligou aí próximo aos 8 volts, e aí a gente tem aí 2.8 volts sobre, essa tensão é sobre o MOSFET. Então essa é a diferença entre a tensão que a luminária que o LED está consumindo, tá? E a diferença do que está dando de queda sobre o resistor, que é quase desprezível, né? O resto está ficando sobre o MOSFET. Tá? À medida que eu aumente a tensão da fonte, o que vai acontecer? A minha corrente vai permanecer, ó, a minha corrente que está consumindo, o circuito está consumindo, está com 0,68, depois eu vou falar por que 0,68, 0,70, vai chegar um pouquinho, talvez um pouquinho acima disso. Ela vai estar relacionada ao valor daquela resistência ali, tá? Para mim, eu não vou conseguir uma corrente muito maior porque a minha resistência é de 10R. Se vocês lembrarem lá da primeira aula que eu mostrei, você vai pegar, se você precisa aproximadamente 150 mA, você vai pegar a queda de tensão sobre o VBE do transistor, que é em torno de 0,7, e vai dividir por o valor daquela resistência ali, tem que dar a corrente, né? No caso você vai dividir pela corrente para achar a resistência. Então vai dar um valor um pouco mais baixo, mas é o que eu tinha na mão aí para mim conseguir mostrar numa prática o que acontece. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou subir a tensão da fonte. Vou colocar lá uns 12 volts, mais ou menos. 12, tá? 13.4. Deixa assim mesmo. 13.3. A minha tensão sobre o resistor subiu um pouquinho, né? Tá aqui, ó. Em torno de 650 milivolts, tá? O LED continua no brilho máximo. A corrente do circuito está em 68, 70 miliamperes. Tá? Veja que ela não alterou muito, apesar que essa alteração brusca da fonte de alimentação, a tensão sobre o MOSFET, veja que ela aumentou. Então, à medida que eu aumente bastante a tensão sobre o MOSFET, essa tensão vezes a corrente que a gente está circulando no circuito, que no meu caso é 70 mA, vai ser a potência que ele vai estar dissipando. Se vocês estão, por exemplo, com um LED que está consumindo 800 mA ou algo próximo a 1 ampere, então vejo que se fosse 1 ampere aqui já teria 6 watts consumidos sobre o MOSFET. Imagina se vocês fossem projetar uma placa de circuito impresso e esse MOSFET ia ficar em cima dessa placa. Essa placa, no caso, é de fibra. Então é um risco tremendo do componente queimar. Tá? Então esse tipo de coisa tem que observar bastante. Então agora eu vou aumentar um pouco mais a tensão. Vou colocar para 15 volts. 15 volts. A nossa tensão aumentou um pouquinho, né, em milivolts. Tá? Ela vai subindo porque a tensão está muito brusca. Então, bastante diferença. Então deu 0,7. A nossa corrente, ó, a nossa corrente até baixou um pouquinho, tá? O que acontece é que os transistores começam, esse transistor BJT, se ele aquecer um pouquinho, o beta dele tem variação, tá? Em relação à temperatura. Então, se tem um beta maior, ele vai começar a saturar antes, ele vai controlar a corrente, vai acabar caindo a corrente do circuito.
O problema é que vai aumentando a tensão no MOSFET e a potência vai aumentando junto, mesmo que a corrente seja baixinha, mas a diferença de tensão é maior. E a tensão sobre o MOSFET, 8,34. Tá? Mas vejo que se fosse um circuito normal, eu fosse alimentar, por exemplo, esse refletor aí, essa placa aí, por exemplo, com 14 volts, provavelmente, se fosse só resistor, ela teria queimado. Tá? Porque eu teria uma sobretensão sobre os componentes, a corrente tende ao infinito, e aí acaba queimando os componentes. Então veja a vantagem desse circuito. Mas, vamos ver o meu amigo MOSFET aqui como é que ele está. Tá mal, tá morno ainda, porque, claro, esse transistor aqui, vamos dizer assim, ele suporta aí uma potência muito alta, né, ele é um transistor grande, tá? De cabeça agora eu não estou lembrando lá no datasheet quanto é que é a potência dissipada, mas ela é razoavelmente alta, tá? Então, para vocês verem aí a vantagem de vocês fazerem um circuitinho, conseguir entender melhor agora o circuito, o que que acontece, vou baixar a tensão da fonte de alimentação lá para 7 volts, 7 volts. Ó, então aqui nesse ponto, podemos dizer aí que o transistor começa a conduzir. Tá? O LED começou, está 6,8, aqui minha fonte, 7. Então, a partir dos 7 volts ele já começa a saturar e começa a controlar a corrente que faz a alimentação do LED. Veja que eu fiz essa variação grande aí da tensão, ela foi aí a 15 volts, e aqui ó, em 7, 6, 6,9, olha a corrente que está aqui, ó, 57 mA. Tá? Agora a tensão sobre o MOSFET é 160 mV. Então, veja que é mais ou menos o ponto onde ele começa a efetuar aí o controle. Se eu precisar de uma corrente mais alta no circuito, eu tenho que baixar o valor daquela resistência ali. Tá? Então, eu mostrei numa outra aula como é que a gente calcula aquela resistência. É a minha queda de tensão no VBE do transistor, do BJT, que é em torno de 0,7. Tá? E aí, dividido pela corrente que eu quero no circuito, no caso aí, se eu precisar de uns 150 mA, você vai fazer por 150 mA, se você por 300 ou por mais, o que vai acontecer é que esse valor vai ficar cada vez mais baixo, tá? Para a gente conseguir ter uma corrente. A ideia é que quando atingir essa corrente que você precisa no circuito, o transistor aí começa a trabalhar e faça o controle, tá? Então esse é o objetivo, para evitar que teus LEDs aí, o que você estiver controlando queime, beleza? Esse sinal, por exemplo, que eu mostrei aqui, que está ligando o LED, ele pode ser usado aí na entrada aí de um microcontrolador, tipo o Arduino, para você fazer controle de alguma coisa. Ou você pode fazer algo mais interessante, né, um circuito mais profissional, você pode estar usando um amplificador operacional para medir essa queda de tensão e aí tomar decisão a partir daquilo ali. Mas, nesse caso aqui, como é um circuito exclusivo para controle da alimentação de uma placa, eu não preciso estar utilizando um amplificador operacional. Ia ficar um circuito mais caro, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor, tá? Esses detalhes dessa aula. Eu vou fechar foram 3 aulas sobre esse controle de LED. Acho que agora dá para ter uma noção aí para quem quiser fazer o projetinho, acho que já consegue, tá bom? Qualquer coisa deixa nos comentários. Se você está assistindo aí e não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Para você receber aí notificação quando eu publico outros materiais aí sobre eletrônica.